Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, mais uma vez com vocês aqui no canal Que Diz a Bíblia, um canal de apologética cristã, defesa da fé, ao qual nós estamos empenhados em trazer as verdades da palavra de Deus. Lembrando que lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, diz que nada podemos contra a verdade, a não ser pela própria verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Por isso, esse ministério Que Diz a Bíblia tem o empenho em realizar esta apologética cristã. Nós vamos falar sobre astrologia. Será que nós podemos crer na astrologia? Você pode crer em astrologia? Você acredita em astrologia, nos astros? Os astros, influenciar na vida das pessoas, na saúde, nos relacionamentos, nas questões financeiras? Será que os astros têm esse poder de influenciar, mudar, ajudar ou prejudicar uma pessoa? Vamos saber sobre o que diz a Bíblia a respeito dessa questão. Antes, porém, quero convidar você que fique conosco até o final do vídeo e, gostando, se inscreva no canal e acione o sininho. Você que já é inscrito, muito obrigado. Dê o seu like, compartilhe e também comente. Vamos para o nosso assunto, logo depois da nossa vinheta. Muito bem, nós estamos de volta. Astrologia. Podemos acreditar na astrologia? Alguém pode acreditar? Será que os astros têm mesmo a capacidade de estarem influenciando positivamente ou negativamente sobre a vida das pessoas, como nós falamos, nas áreas da saúde, das finanças, dos relacionamentos? Será mesmo? O que a Bíblia fala sobre consultar astros, sobre consultas místicas a respeito destas questões? Bem, no livro do profeta Isaías, lá no seu capítulo 47, no versículo 13, está escrito assim: Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. O versículo 14 diz assim: Eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante dele se assentem. Também lá no profeta Jeremias, no seu capítulo de número 10 e o versículo de número 2, diz assim: Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Então, já de início, a Bíblia vem nos dizendo que Deus não aprova essa consulta aos astros, a fenômenos que possam estar acontecendo nos céus, e obviamente nós sabemos que esse céu é o céu atmosférico, que possam estar acontecendo ali e que possam influenciar na nossa conduta de vida. A palavra de Deus está nos falando sobre isso, está nos ensinando a respeito disso. Então é importante que nós venhamos a entender. Agora aqui tem algumas questões que nós vamos estar fazendo ao mesmo tempo uma pergunta, colocando como se fosse uma pergunta, trazendo a resposta, porque é uma indagação ou uma dúvida que muitas pessoas têm. Por exemplo, a pessoa dizer que acredita na astrologia, porque algumas coisas que foram já reveladas através da mesma aconteceram para esta pessoa. Ou seja, será que pelo fato de ter acontecido aquilo que realmente foi predito e que estava ali profetizado através de uma consulta aos astros, realmente é bíblico, é algo sério da parte de Deus? Ou será que há uma ação maligna por trás de tudo isso? O fato de ter alguma coisa na sua vida supostamente revelada através da astrologia absolutamente não quer dizer que é Deus que está operando. Não existe uma operacionalidade de Deus através de algo ao qual o próprio Deus condena. Nós devemos entender que o mundo espiritual ele está debaixo de duas égides, ou seja, de Deus e de Satanás. Claro que Satanás tem as suas limitações, porém, todavia, contudo, ele atua também e ele tenta atuar sobre a vida dos homens. E, em especial, sobre a vida dos incrédulos, obviamente.
Mas nós vemos o seguinte, por exemplo, no profeta Oséias, lá no seu capítulo 4 e o versículo de número 12, está escrito assim, olha só, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque o espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Ou seja, a palavra de Deus vem dizendo aqui que um espírito de prostituição, um espírito de engano, veio trazer orientações ao próprio povo que Deus havia separado. Isso é muito sério. A palavra prostituição aqui não está diretamente ligado à questão de um ato sexual ilícito, mas sim da troca ou da venda de uma crença no Deus verdadeiro por um Deus que não é verdadeiro, por uma divindade falsa, por um demônio. É nesse sentido, né, da traição, da prostituição, de cometerem um adultério contra o próprio Deus, nesse sentido. Nós vemos aqui que Deus condena toda forma de adivinhação. Em Deuteronômio, lá no capítulo 18, lá em Deuteronômio, capítulo 18, e no seu versículo 14, está escrito assim: porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti, ó Senhor teu Deus, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Ou seja, existem aqueles que fazem isto? Sim. Existem respostas para os que fazem isto? Sim. Duas questões aqui. Os que fazem isto não fazem parte do povo de Deus. O próprio texto está mostrando aqui. Porque diz assim, porque essas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores, ou seja, essas nações que não são vocês fazem isto. E por que há respostas? Bem, há uma harmonização, uma alusão ao texto que nós lemos anteriormente de Oséias. Um espírito de prostituição está ali atuando e trazendo essas informações que eles querem ouvir. Algumas coisas podem ocorrer por alta sugestão e outras até pela indução de um espírito maligno. E o próprio Deus, algumas vezes, possa até deixar que isto aconteça para provar e mostrar, não para ele, Deus, mas para o próprio homem ver qual é a índole deles mesmos. Por exemplo, também aqui em Deuteronômio, no seu capítulo 13, vamos voltar um pouquinho aqui, olha, capítulo 13 e o seu versículo de número 3. Diz aqui assim, olha. Eu vou ler o versículo 1. Vou ler primeiro o versículo 1. Diz assim, quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prognóstico, e suceder o tal sinal ou prognóstico de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses, que não conhecestes, e sirvamo-nos. Aí o versículo 3 diz assim, não ouvirás as palavras desse profeta, ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ou seja, esse falso profeta, ele está aqui trazendo uma informação, fazendo um prognóstico, e esse prognóstico ele está acontecendo, e Deus está deixando acontecer para provar esse povo, para ver onde está o coração definitivamente de cada um deles. Bem, a astrologia, ela é uma ciência milenar que inegavelmente funciona. Olha, não existem provas científicas nenhuma, absolutamente nenhuma, de que a astrologia tenha alguma base científica. Muito pelo contrário. Quando a ciência, por algumas vezes, se debruçou sobre a temática, ela definitivamente mostrou que não existe nenhuma influência positiva ou negativa sobre a vida daqueles moradores, ou de nós moradores aqui da Terra, em vários segmentos da nossa vida, como nós já falamos, dos três principais, né, que são os relacionamentos, as questões financeiras e a saúde, que é o tripé dos dilemas humanos. Uma outra questão que é colocada, nós até separamos aqui, é que, inegavelmente, a Lua possui influência sobre a Terra, na questão das marés, e também há relatos de pessoas com doenças mentais e que sofrem alguma influência em razão
da questão da influência da Lua, né? Desse satélite natural que está em torno da Terra. Bem, algumas questões a serem ponderadas aqui. Que a Lua possui alguma influência sobre as marés, isso é inegável. Isso nós sabemos, e exatamente, há uma influência, e a ciência também concorda com isso, obviamente. Isso é inegável nessa questão. Agora, dizer que há uma ação direta sobre as pessoas na questão de saúde mental, há divergências na questão médica. Inclusive, no livro Fatos sobre Astrologia, na página 69, nós até separamos aqui, eles colocaram que a ciência descarta essa possibilidade como absoluta. Ou seja, todos os estudos que foram feitos sobre esta questão, na sua maioria, fracassaram no resultado que se queria trazer como sendo algo definitivo, uma influência desse satélite que nós temos aí, que é a Lua, satélite natural, sobre a vida dessas pessoas. Bem, aí mais uma questão. A Lua, por ser um satélite natural que está próximo da Terra, relativamente próximo da Terra, ela pode até e traz alguma influência, assim como nós falamos, sobre a questão das marés, a rotação, a translação, tem as suas questões, porém, todavia, sobre outros astros que estão a milhões de quilômetros da Terra, eles não têm essa influência. Então fica descartada essa questão. Alguns motivos racionais para não se crermos na astrologia. Por exemplo, até o século XVI, acreditava-se que o Sol era quem girava em torno da Terra. E depois disso foi descoberto e trazido a realidade de todas essas questões, que a Terra, na verdade, é que gira em torno do Sol. Conclusão, esses estudos da astrologia que havia nessa época caíram por terra. Então, não é absoluta esse entendimento. Uma outra aqui, a astrologia não é uniforme em suas previsões. Os astrólogos ocidentais, eles divergem dos astrólogos orientais. Em especial, por exemplo, a astrologia chinesa é diferente da astrologia do Ocidente. E aí, como fica? Qual deles estão falando aí a verdade com segurança? E em terceiro lugar, quando a astrologia foi desenvolvida, acreditava-se no sistema solar que haviam somente 7 planetas e depois descobriram outros. Ou seja, havia uma deficiência ou se jogava dados e trazia essas informações para as pessoas. E você pode perceber uma coisa, se você tiver um dia a oportunidade de ouvir alguém trazendo um prognóstico de astros, né, dos signos sobre a vida das pessoas, você vai ver que um astrólogo fala uma coisa, o outro fala outra, no mesmo dia, sobre o mesmo signo, sobre as mesmas influências. E você então vê que cai por terra toda essa questão. O que influencia as nossas vidas e o que dirige a vida do cristão é o Espírito Santo de Deus através da graça maravilhosa de Jesus Cristo. A astrologia, ela não pode conduzir a vida do ser humano, até porque o próprio Deus, como nós falamos, ele não aprova a consulta aos astros, mas sim a nossa consulta a ele através da oração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue te dando direção e sabedoria. Esse é o canal Que Diz a Bíblia, um canal de apologética cristã. Gostou do trabalho, gostou do assunto? Se inscreva no canal, acione o sininho e também dê o seu like, compartilhe e também faça os seus comentários. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.